Boa noite, gente. Bem-vindos a Calvary Curitiba. O Kaká já me apresentou, mas a título de gravação, eu sou o Matt. É, a gente está passando por essa série, né, conversando com pessoas sobre Jesus, e a gente já viu algumas dessas práticas ou dessas abordagens, maneiras que a gente pode se conectar com as pessoas. É, Yas, pode pôr para mim ali o próximo. Aí. Então a gente tinha falado sobre formas de abençoar as pessoas ao nosso redor. A gente já ouviu sobre orar e a gente já ouviu sobre ouvir atentamente. E hoje eu vou falar sobre partilhar, especificamente partilhando a mesa, ou partilhando alimento, ou partilhando um café, ou formas de compartilhar alimento com as pessoas. Eu queria começar orando. E aí, logo depois, eu imagino que se você já viu alguma pregação minha, você sabe que tipo de exemplo eu vou dar. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo na nossa casa, na nossa mesa. E nessa noite a gente ora para que o Senhor esteja à mesa conosco, para que o Senhor nos ensine, para que a gente possa se alimentar da Tua palavra e que o Senhor nos ajude a olhar, Senhor, para as nossas refeições e para os nossos momentos de compartilhar a mesa com uma outra perspectiva, mais parecida com a de Jesus. Em nome dele é quem eu oro. Amém. Bom, tem um filme que eu gosto muito. Eu assisti muitas vezes esse filme quando eu era criança. É, Alguém sabe que filme é esse? Caraca, ninguém sabe. Esse filme chama Hook, A Volta do Capitão Gancho. Esse filme é muito bom. Eu gosto muito desse filme. Meu tio tinha gravado um VHS pra mim desse filme e eu assisti esse filme várias vezes. Mas o que é a parada desse filme? É um filme, é uma história que se passa no universo de Peter Pan, tá? O Robin Williams é o Peter Pan no filme. E a história do filme é que ele desistiu da Terra do Nunca. E se você não sabe a história do Peter Pan, era um menino que liderava um grupo que eles chamavam de garotos perdidos e moravam na Terra do Nunca, que é um lugar onde as crianças nunca crescem. E ele abandona a Terra do Nunca e ele se torna um adulto. Em determinado momento do filme, ele precisa voltar para a Terra do Nunca para enfrentar o Capitão Gancho. E por isso o nome do filme é Hook, Gancho, a volta do Capitão Gancho. É, mas ele não lembra que ele é o Peter Pan, ele não sabe que ele é o Peter Pan. E ele precisa redescobrir isso de alguma forma. E aí tem uma cena que ele tá ali tentando reaprender a voar, tentando reaprender a lutar, tentando reaprender a fazer várias coisas. E ele não consegue. Porque ele ainda não tem a convicção de que ele é mesmo Peter Pan. Mas aí tem um momento que eles estão jantando. E como os meninos perdidos são todos crianças, eles estão numa mesa gigante assim. E aí colocam vários pratos e várias canecas e várias tigelas e várias panelas assim e tal. E na hora que eles destampam isso, não tem nada. É tudo de faz de conta. E aí ele fica muito indignado assim. E as crianças estão todas se deliciando ali com várias comidas imaginárias. Até que num determinado momento eles começam uma disputa de insultos, que é muito legal no filme. E aí, na hora que ele começa a ganhar autoconfiança, por estar lembrando como que eram as brincadeiras e tudo mais, as piadas que eles faziam, ele de repente imagina tipo um pudim, assim, um mousse assim na tigela dele e joga no outro menino. E na hora que ele faz isso, as comidas se materializam, assim, viram comida de verdade. E aí, a partir desse momento, ele tipo recupera a identidade dele como Peter Pan, reaprende a voar, reaprende a fazer todas as outras coisas. E daí se passa o restante do filme, que eu não vou contar, no caso de algum de vocês se interessar de assistir. Eu recomendo muito, vale muito a pena, eu gosto muito desse filme. Mas o fato é que é uma cena onde ele tá na mesa, brincando, e ele redescobre a identidade dele, o propósito dele
estando à mesa, com os seus amigos. Nesse momento ele relembra quem ele é. E essa cena desse filme, eu lembrei dessa cena por causa de uma situação, que você pode passar, por favor. Uma situação que aconteceu semana retrasada, eu acho. Eu tinha ido visitar a minha família, e aí eu tava ali na sala, brincando com a Lívia, que é minha sobrinha mais nova, que tava aqui agora louca pra pegar a Maria Elisa no colo. E a gente começou a tomar um café ali. A gente fez um bolo, fez um café e tal. E a gente ficou um tempão brincando ali. E eu não sei se você já teve a oportunidade de brincar desse tipo de brincadeira com alguma criança, ou se você já foi convidado a brincar desse tipo de brincadeira com uma criança. Se você nunca foi convidado, eu vou te dizer mais ou menos como é, tá? E talvez você tenha sido convidado e não percebeu que isso era um convite. Uma criança chega pra você e te entrega um prato vazio ou um copo vazio. E aí, às vezes, tem até um garfinho junto, assim. E aí, o que você tem que fazer é perguntar: ah, muito obrigado, o que é? E aí, provavelmente, ela vai te responder o que que é. E ela vai falar se é um macarrão, se é um bolo, se é, sei lá, se é um café, se é um chá, se é um suco. E aí você entra na brincadeira. As crianças veem a gente preparando comida e servindo elas comida, e elas imitam a gente. Desde pequenas elas entendem que alimentos são formas de interagir com pessoas. Então o jeito dela chamar você para brincar é simplesmente te oferecer um prato de alguma coisa que está na cabeça dela, mas que a partir daquele momento, tipo assim, eu quero uma resposta, eu espero uma resposta de você. E quando a gente fala sobre essa coisa de partilhar alimento, partilhar refeições, partilhar café, eu queria que a gente tivesse em mente algumas coisas aqui. Toda refeição é uma experiência de graça. Próximo. Toda refeição é um lembrete. Próximo. Toda refeição é uma oportunidade. Toda refeição é uma experiência de graça porque a gente se lembra da onde vem, de quem vem o alimento. A gente lembra, por exemplo, da oração, né, que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso, onde ele fala para a gente orar pelo pão de cada dia. E a gente entende com isso que quem nos dá o pão é o Senhor, é o nosso Pai, e que quem nos permite, nos dá o privilégio de desfrutar de alimento é o nosso Pai. Ao mesmo tempo que a gente também entende com isso que esse pão ele é diário, ou seja, todos os dias nós precisamos nos alimentar, todos os dias nós dependemos da graça de Deus para nos alimentar. Toda refeição é um lembrete porque nessas refeições a gente vai se lembrando tanto de Deus Pai que nos deu o alimento, quanto nos lembrando também de momentos que nós partilhamos dessas refeições. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas memórias afetivas com refeições e comidas específicas. Eu sou muito chato com cheiros, assim. Então, eu lembro muito de cheiros, eu sinto cheiros com facilidade. E eu tenho uma memória muito relacionada aos cheiros, assim, tipo, sei lá, perfume de uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, se eu sentir de novo, eu falo, caramba, o cheiro daquela pessoa. Sei lá, o cheiro da roupa de cama da casa dos meus amigos na infância, sabe? Essas coisas assim. E essas coisas, elas têm memórias para nós. Então, alimentos também são assim. E toda vez agora que tem um nenê chorando, eu fico pensando, será que é a minha? E toda refeição é uma oportunidade. É uma oportunidade porque é uma oportunidade de a gente relembrar dessas coisas, de que é uma experiência de graça, de que é um lembrete, é uma memória, mas também uma oportunidade de compartilhar com os outros isso que a gente sabe e isso que a gente entende como experiência de se alimentar e de comer. Então, para a gente começar, eu queria que você pensasse, tá? E eu vou dar um tempinho para você pensar, mas você não precisa levantar a mão nem responder em voz alta nem nada. Qual é o seu prato ou o seu alimento preferido? E aí eu queria que você pensasse com que frequência você consome esse alimento. E eu queria que você pensasse também onde você está geralmente quando você consome esse alimento. Seja comida ou bebida, né? E com quem você está.
Porque geralmente essas coisas são bem associadas, assim. Pode ser que o teu prato preferido seja alguma coisa que seus pais ou sua avó preparam. E talvez você só consiga comer essa comida quando você vai visitar essas pessoas. E às vezes pode ser o caso do seu prato preferido ser uma coisa que a sua avó prepara e a sua avó já estar morta, por exemplo. E você nunca mais vai poder comer isso. Já parou pra pensar nisso? Onde você está, porque pode ser que você goste muito ou tenha gostado muito de um prato que você experimentou numa viagem, por exemplo. Em um restaurante que você visita quando você vai para algum outro lugar. E você não consegue comer aquela comida toda hora. E com quem você está. Porque muitas das situações a gente também está acompanhado de pessoas. Ou você lembra da pessoa que prepara essa comida, ou você lembra de alguém que levou você nesse restaurante pela primeira vez, ou você lembra de alguma coisa que aconteceu no dia que você estava comendo ou que você experimentou essa comida. Então, se alimentar faz parte da nossa experiência como seres humanos. Faz parte da nossa constituição. Se a gente pensar, por exemplo, como narrativa bíblica, se a gente for lá na narrativa teológica do Gênesis, por exemplo, na criação, primeiro capítulo já a gente vê Deus formando todas as coisas, estabelecendo todas as coisas, e lá no finalzinho do capítulo 1 ele já fala assim: e já que agora a gente tem seres vivos, esses seres vivos precisam se alimentar, então como alimento eu dou X e X e X e X. E a gente tem isso, a gente tem o fruto no Éden depois, que parte do pacto de Deus com o ser humano também está relacionada ao ato de comer ou não comer algo. A gente tem histórias depois sobre as ofertas, que também eram ofertas de alimento. A gente tem o voto de Daniel, que também tinha a ver com alimentação. A gente tem a tentação de Jesus no deserto, que a primeira provocação que Satanás faz para ele tinha a ver com comida. A gente tem a ceia do Senhor, que nós vamos falar mais para frente. E a gente poderia ficar horas e horas e horas apontando e relacionando importantes passagens bíblicas com comida ou que tenham a ver com alimento. E o ponto disso é que o Senhor nos criou dependentes desse ciclo de nos alimentar, de precisar de alimento para servir de combustível e tirar dele a nossa energia para que a gente possa continuar vivendo, desenvolvendo, crescendo e assim por diante. Mas ele também criou nosso organismo como ferramenta de percepção de sabores. Então, com isso, Deus faz a experiência de se alimentar diversa, porque existem muitos tipos de alimento diferentes, mas também prazerosa, porque a gente consegue perceber a maioria dessas distinções, dessa diversidade de sabores. Quando eu gosto, por exemplo, de café, se você não sabia disso ainda, e a gente tem toda uma roda de sabores que a gente usa para identificar e traçar o perfil sensorial do café, mesmo sendo uma bebida preparada do jeito mais simples possível, mesmo sem acrescentar nenhum outro ingrediente a ela, além de café moído e água. Você pode ter, dependendo do tipo de grão que você está usando, uma variedade muito grande de notas e sabores e aromas e gostos e tudo mais. Então, existe sim uma diversidade muito grande nos alimentos e isso torna o ato de comer uma coisa muito prazerosa, pelo menos para a maioria das pessoas. Se você é o tipo de pessoa como eu que não gosta de comer pelo simples fato de comer ou que fica tipo às vezes desesperado de vontade de comer alguma coisa específica, pelo menos a minha esposa é assim, pelo menos você pode ser como eu, que tem alguns pratos específicos que você gosta muito. E coisas que você fala, putz, vontade de comer aquele negócio. Ou vontade de tomar aquele café. Lá naquela cafeteria, que não é aqui na minha cidade. E tem uma frase que eu gosto muito, voltando ainda nas referências de filme. Deixa eu falar de café só um pouquinho. Voltando ainda nas minhas referências de cinema, tem um diretor que eu gosto muito, e talvez você já tenha assistido algum filme dele. Eu recomendo que você veja todos, porque eu acho todos ótimos. Que é o Ryan Coogler. Ele é o diretor do Pantera Negra, e ele é o diretor do Creed, e ele fez um outro filme chamado Fruitvale Station. E são todos filmes muito bons. Mas tem uma coisa que ele comenta nos making-offs dos filmes dele, que é assim, se não tiver uma cena com alguém comendo, não parece de verdade. Então todo filme do Ryan Coogler que você vai assistir tem uma cena de alguém comendo alguma coisa. Numa feira na rua, num restaurante, numa sala de casa, numa mesa, em algum lugar tem alguém fazendo uma refeição. E na narrativa dele, como diretor, isso é um dos aspectos que dá credibilidade para uma história. Como que você vai contar uma história que se passa por dias, semanas, e você não vai ter nenhuma cena de uma pessoa comendo? Por mais aleatória que seja a cena.
ou por mais casual que seja a cena e a situação de ter alguém simplesmente passando com alguma coisa de comer. Mas você ter os personagens comendo traz uma credibilidade para aquela história. E a gente sabe disso porque a gente faz muitas coisas comendo no nosso dia a dia. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê isso também. Porque quando Jesus cumpriu o ministério dele na terra, ele assumiu forma humana e fez bom proveito disso. Passa, por favor, Iá. Então a gente vai começar o menu da noite com as bebidas, tá? Que é geralmente a primeira coisa que perguntam quando você vai no restaurante. Vocês vão beber alguma coisa? E aí, enquanto você está escolhendo o que você vai comer, você já pede as bebidas. Na parte de bebidas, a gente vai falar sobre a dieta de Jesus. E dieta aqui, eu não estou falando necessariamente de tipo um código alimentar muito restrito e nem tipo, sei lá, o regime de Jesus e nada assim, mas é no sentido de quais são os hábitos alimentares de Jesus e características da maneira com que Jesus comia, bebia e coisas do tipo. A gente tem alguns textos aqui. O primeiro que a gente tem aqui é João 1, 38 e 39. Diz assim: Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. Essa é uma passagem muito interessante, logo no comecinho do Evangelho de João, no ministério de Jesus, onde a gente tem 2 discípulos de João Batista que estão acompanhando João Batista, e João aponta para Jesus e fala assim: olha, esse é o Cordeiro de Deus, é o cara que eu já falado para vocês, agora é hora de vocês seguirem ele. E eles começam a seguir Jesus, mas não chegam tipo assim: olá, tudo bem, queremos ser seus discípulos. Eles tipo começam a seguir Jesus, tipo andando atrás dele assim. E Jesus percebe que está sendo seguido, vira para eles e pergunta: o que vocês querem? E aí a resposta deles é uma pergunta: fala, Senhor, onde o senhor está hospedado? Onde o senhor mora? Se você tiver uma tradução mais antiga, vai falar: onde assistes? E a resposta de Jesus é tipo assim: vem ver. Vem lá em casa. Vem comigo. E eles vão e ficam na casa de Jesus até o final daquele dia. Uma outra passagem que a gente não precisa colocar aqui no texto agora. Quer dizer, vamos para essa e depois eu vejo outra aqui, já que está aqui. Lucas 24, do 28 ao 31. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Essa passagem é muito legal, né? Aqui Jesus já está ressuscitado, tipo, aparecendo para os discípulos no caminho de Emaús. Tem 2 pessoas conversando no caminho e Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles, e nesse momento eles ainda não reconhecem que é Jesus. E a gente vê isso acontecendo algumas das vezes onde Jesus aparece para os seus discípulos depois de ressurreto, eles imediatamente não reconhecem que é Jesus. Mas depois alguma coisa acontece e eles percebem. Nesse caso, no momento em que Jesus parte o pão e abençoa, eles reconhecem que é Jesus. A próxima aqui, Marcos 2, do versículo 15 até o 17. Diz assim: mais tarde, na casa de Levi, que é Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores. Aqui a gente vê... Desculpa, pode passar para a próxima. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. A gente tem outras 3 passagens aqui, que não estão nos slides, mas eu vou comentar brevemente. Mateus 11, 18 e 19, se você estiver anotando, é onde Jesus está falando sobre João Batista, e ele diz que João Batista veio, e João jejuava, e falavam que ele era possuído por demônio, mas o Filho do Homem vem, e come, e bebe, e vocês chamam ele de comilão e beberrão. João capítulo 6, versículo 8 até o versículo 11, ele está na primeira multiplicação dos pães e peixes, e daí diz ali que eles chegam para Jesus com os 5 pães e 2 peixinhos do menino, e ele também dá graças e reparte isso para 5.000 pessoas, 5.000 homens. João 12, 2,
também conta um outro momento de Jesus fazendo uma refeição, onde os amigos dele em Betânia, e ali a gente está falando da família de Lázaro, Marta e Maria, que nesse momento vai ungir também Jesus, preparam um jantar para Jesus e convidam Jesus para a casa deles. Então, nos hábitos de Jesus, a gente pode destacar 5 coisas aqui. Primeiro era que Jesus era visto comendo e bebendo em público com frequência. Então é incontestável que Jesus comia e bebia, até porque chegou a ser acusado de comer ou beber demais. Mas na verdade as pessoas estavam mais incomodadas era com quem Jesus comia e bebia. Jesus convidou pessoas para comer com ele. Jesus convidou pessoas para sua casa. Jesus sempre estava agregando pessoas por onde quer que ele passasse. Jesus também foi convidado para comer com as pessoas. As pessoas desejavam a presença de Jesus. As pessoas faziam jantares nas suas casas e convidavam Jesus para estar lá com elas. Jesus fazia as pessoas se sentirem bem-vindas à sua mesa. As pessoas que eram mais indesejadas socialmente, ou as pessoas que não faziam parte de um círculo de pessoas religiosamente puras ou adequadas, se sentiam à vontade para estar com Jesus à mesa. Elas não se sentiam rejeitadas por ele. E o quinto ponto é que Jesus via as refeições como oportunidade para se conectar e servir as pessoas. Tem uma coisa muito interessante aqui, é que a gente está sempre comendo, né? E na lei de Moisés a gente tem muitas regras relacionadas também aos alimentos e tanto ao preparo dos alimentos quanto ao consumo dos alimentos que eram permitidos, alimentos que não eram permitidos, alimentos que eram obrigatórios em determinadas ocasiões e festas. Instalou aqui alguma coisa. E a gente vê que muito da tradição e dos procedimentos religiosos também dos judeus tinha a ver com o alimento. Mas em cima disso, do que era lei e mandamento de Deus sobre alimentação, os mestres da lei, os rabinos, os estudiosos da Torá e dos ensinos de Moisés, eles foram também acrescentando seus comentários e com o passar do tempo isso acabou se tornando também uma tradição de regras não escritas oficialmente, digamos assim. Então, muitas das práticas que eram recomendadas para reforçar um zelo e uma pureza cerimonial acabaram se tornando práticas que, para muitos desses estudiosos, tinham o mesmo peso das leis de Moisés e de coisas que o próprio Deus tinha dado para o povo, e que não era o caso. E os fariseus e os mestres da lei eram muito zelosos por essas coisas. Eles eram super rigorosos com essas práticas de pureza cerimonial e de alimentação. Mas com o passar do tempo, isso acabou se tornando não só uma característica de pessoas que eram cerimonialmente e religiosamente puras, por causa da alimentação, mas também acabou se tornando uma forma de segregar pessoas. Acabou se tornando uma forma de mostrar assim, fulano senta na mesa com ciclano, então ele é dos bons. Esse aqui come com os mestres, então ele é bom. Esse aqui não come, não é bem-vindo aqui, então não senta nessa mesa. Eu não sei se você lembra de como era na escola, mas na hora do recreio você tem grupos de pessoas que se reúnem para comer o lanche, ou a merenda, ou o que fosse. Se você teve na faculdade, você tinha a cantina também, onde também você tem as mesas e os grupos de pessoas que se reúnem. E geralmente as pessoas gostam de se sentar na mesa com pessoas com quem elas se identificam, com aquelas pessoas que elas simpatizam, com pessoas que elas gostam, ou com quem elas compartilham de algum interesse. E quando as pessoas viam Jesus com os pecadores, com os corruptos, com os ladrões, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, era exatamente o que eles pensavam. Esse cara tem a ver com essas pessoas, então ele não pode ser gente boa. Mas a gente vê que Jesus não liga tanto para esse tipo de critério. Ele está mais interessado em usar essas refeições para mostrar assim que ele se identifica com eles, que ele está perto deles, que ele se interessa por eles, para testemunhar sobre o Pai. E isso é muito interessante porque Jesus não está encarando isso tudo como um projeto e essas refeições, tipo, uma agenda dele super específica de tipo assim, olha, precisamos comer com fulano, que são pessoas influentes e vão levar o evangelho. Era tipo, vamos comer? Então vamos. E até a gente tem momentos onde Jesus está simplesmente andando na beira da estrada e os discípulos estão apanhando espigas, que era também um costume da época, e comendo enquanto andam e conversando. E as pessoas reclamam, inclusive, disso, por estarem fazendo isso num sábado.
Mas o fato é que a alimentação fazia parte da vida de Jesus, da rotina de Jesus, do estilo de vida de Jesus e dos seus discípulos. E aí, a gente tem a parte 2, que são as entradas. E a pergunta da entrada é: eu estou fazendo isso direito? E a pergunta da entrada é essa porque talvez você não tenha o hábito ou a prática de enxergar as refeições e o alimento como uma oportunidade de se conectar com pessoas. Ou talvez não de forma intencional. O que me impede de me conectar com as pessoas? O que me impede de convidar pessoas para uma refeição na minha casa? O que me impede de ser convidado para estar na companhia das pessoas? A gente tem aqui algumas desculpas que eu tirei do livro Bless, do David, do John Ferguson. A primeira delas é: eu não gosto de ter pessoas na minha casa. E isso pode ter uma série de motivos. Pode ser porque você realmente não gosta de pessoas na sua casa. Pode ser porque você não sabe cozinhar e você acha que as pessoas não vão gostar da sua comida. Pode ser porque a sua casa é pequena e você não tem muito espaço e não é muito confortável para você receber pessoas. Pode ser porque dá muito trabalho preparar tudo antes, depois arrumar tudo depois. Mas eu queria encorajar você com algumas soluções para isso, tá? Você pode pedir comida, ou você pode cozinhar alguma coisa junto com essa pessoa. Você pode inclusive convidar essa pessoa para cozinhar na sua casa. Se é uma pessoa que sabe e gosta de cozinhar. Você pode convidar essa pessoa para comer fora. E nem precisa ser uma coisa tipo assim, cara, nem nada. Você pode se encontrar para tomar um café com essa pessoa. Não precisa estar tudo perfeito na sua casa para você receber alguém. Mas você pode simplesmente se esforçar para ser um bom anfitrião. O que seria a segunda desculpa. Eu não saberia o que dizer. Eu sou introvertido, ou eu não sei entreter os convidados, eu tenho dificuldade de iniciar conversas, eu não sei ser um bom anfitrião quando eu recebo pessoas na minha casa. Mas aí eu aproveito para a gente voltar no nosso estudo de semana passada, que a gente falou sobre ouvir. E você pode fazer perguntas simples. Você pode ser atencioso com a pessoa, você pode ser interessado. E você não precisa necessariamente ficar se apresentando ali, contando piadas e sendo a pessoa super... Você pode simplesmente pedir para a pessoa falar e fazer perguntas importantes para que você conheça melhor essa pessoa, para que você realmente se conecte com essa pessoa, para que você possa construir um relacionamento com essa pessoa. Você pode perguntar sobre onde essa pessoa cresceu, qual é a história dela, ou com o que ela trabalha, onde ela já trabalhou antes, como ela chegou na cidade, como ela se diverte, se ela tem algum hobby, o que ela faz no tempo livre dela, quais são os sonhos dela, se ela tem planos para o futuro. Tipo assim, relaxa. Seja autêntico, seja autêntica e confia no que Deus pode fazer. Se a gente for lembrar das nossas etapas aqui, do que a gente tem caminhado nessa série, você provavelmente já vai ter orado por essa pessoa, você provavelmente em outros momentos vai ter prestado atenção e ouvido ela sobre algumas coisas, para que você possa tomar esse passo de convidar essa pessoa. Então, essa pessoa não é um total desconhecido para você. Você pode se sentir mais à vontade para estar com ela. E não pense que isso tudo precisa ser um super evento na sua casa. Tá? Algumas vezes as pessoas já chegaram na minha casa enquanto eu estava ainda lavando louça. Algumas pessoas ficaram à vontade o suficiente para ajudar a lavar louça na minha casa. E isso tudo faz parte. Se todas as vezes que você for receber alguém na sua casa, você precisar estar com tudo impecável e isso se tornar um evento, você nunca vai receber pessoas na sua casa. Isso é fato. Então, não seja tão chato com isso. E a terceira desculpa é: eu não tenho tempo. E essa talvez seja mais, infundada, de certa forma. Porque a gente come todos os dias, geralmente. A menos quando a gente esteja fazendo jejum ou você vai fazer algum exame ou alguma coisa assim. Mas, geralmente a gente come. Então a gente tem tempo para comer. Nem que seja, como eu falei, na rua, tomando um café, ou, enquanto você anda de um lugar para outro e coisas assim. Mas tempo a gente arruma para comer. Senão a gente morre. Não sei se você sabe essa informação também. A gente come de 21 a 35 vezes por semana. Refeições, né? De 3 a 5 vezes por dia. Se em uma ou duas refeições dessas, da semana, você incluir uma pessoa, você convidar uma pessoa, você intencionalmente compartilhar desse momento da refeição com uma pessoa,
você já está fazendo alguma coisa diferente. Isso pode ser muito bom para você e para a pessoa também. Terceiro ponto, nosso prato principal, que é uma refeição memorável. E aqui a gente vai para uma passagem que não tem ela escrita nos slides, mas tá ali. Eu vou abrir aqui e vou ler essa. Está em Mateus 26. É uma passagem bem famosa. Eu não vou me ater tanto nessa parte, vou me ater mais na próxima parte da narrativa bíblica aqui. Mas é a passagem que a gente fala da ceia de Jesus com seus apóstolos, a última ceia, ou a santa ceia, ou essa, né, que está aqui no The Chosen, ou aquela do quadro lá, né, que está todo mundo assim. Essa ceia, tá? É essa famosa ceia. Mas, por que é curiosa essa ceia? Tem uma frase do N.T. Wright que ele diz assim: quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos a respeito do que se tratava a sua morte que se aproximava, ele não lhes deu uma teoria, ele lhes deu uma refeição. E é muito curioso pensar isso, que Jesus estava ali na Páscoa, sabendo que ia ser crucificado muito em breve, sabendo que seus discípulos iam se sentir intimidados no primeiro momento e precisavam de um ânimo, de um encorajamento, sabendo que por alguns dias ali ele não estaria com eles. Ele tipo não convocou um aulão de véspera de vestibular, sabe? Pra tipo assim, pessoal, vamos passar tudo de novo aqui, assim, de forma super resumida. Eu sei que vocês já assistiram todas essas aulas, mas assim, só pra gente relembrar o que é muito importante. Vamos acompanhar aqui comigo? Ele não fez isso, sabe? Ele não fez um culto, tipo, vamos lá, pessoal, fazer. Embora eles tenham cantado e tomado a ceia nesse dia, e Jesus tenha ensinado coisas. Mas não foi uma celebração, tipo, na sinagoga, por exemplo, uma coisa muito litúrgica nesse sentido. Ele convidou seus amigos para um jantar, que era tradicional, porque era Páscoa, mas a maneira com que Jesus conduziu os acontecimentos desse jantar é muito especial e é muito emblemática. É muito específica. É específica porque nessa ocasião Jesus lavou os pés, ele encorajou, ele comeu e ele cantou com seus discípulos. É nesse momento que Jesus lava os pés dos discípulos. É nesse momento que Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. E aí eles estão tipo assim, cara, é tipo eu falar assim: essa noite alguém aqui não vai chegar em casa. Imagina, tipo, tomara que todo mundo chegue em casa, tá, gente? Mas é tipo isso, é essa tensão que você tá jogando no ar. Porque você tá no meio de uma galera que você andou e viveu junto por 3 anos, e aí, de repente, o mestre, que sabe de todas as coisas, fala assim: um de vocês, tá tudo muito legal, né, gente? Mas assim, um de vocês vai me trair, tá bom? E aí eles ficam assim: não, mano, como assim? Quem vai trair? Quem é? Quem é? E inclusive perguntam quem é. E Jesus dá todas as dicas de quem é, mas eles tipo se recusam a acreditar, assim. Mas ele aponta que vai ter um traidor que tá ali no meio deles, comendo com eles, com quem Jesus compartilhou também o pão, que Jesus também lavou os pés, e ele tá ali, fazendo desse momento da refeição um ensinamento sobre todas essas coisas. Ele também teve esse momento onde ele fala isso e Pedro reforça o comportamento dele. Fala assim: não, senhor, nós estamos fechados aqui, não vou deixar, nada vai acontecer com o senhor, não. Aí ele fala assim: Pedro, você vai me negar, cara. Ele fala: não, nem que eu morra. E depois a gente sabe que ele nega, porque Jesus é preso, é torturado e ele nega Jesus. Mas tem uma coisa que é interessante nesse momento da ceia, e que eu lembrei também lá do que a gente falou no começo sobre Gênesis, que em Gênesis Deus tinha restringido o pacto com o ser humano e a obediência para que o ser humano não comesse um determinado alimento. Mas aí a desobediência levou todos os descendentes à morte. A partir daquele momento, o pecado incorpora a natureza humana e isso afeta todos os descendentes. Mas aqui, a gente vê Cristo instituindo um memorial do seu sacrifício ao comer um determinado alimento. Ele pega, Deus tinha falado assim: pode comer o que você quiser, só não come isso aqui. E Jesus pega o pão e fala assim: toma e come, porque esse é o meu corpo.
Toma e bebe, porque esse é o meu sangue. E essa obediência de Jesus trouxe vida a todos que creem nele. É interessante como até nesses momentos muito fortes e importantes da narrativa bíblica tem a ver com comida. Tem a ver com comer, tem a ver com se alimentar. E parece que é como se Deus estivesse dizendo assim, então, sabe uma das coisas que você mais vai fazer na sua vida? Toda vez que você fizer, eu quero que você lembre dessas coisas. Todas as vezes que você fizer, eu quero que você lembre que tem a ver com isso. E aí, depois que Jesus é preso e está lá, né, sendo interrogado lá e tudo mais, tem um momento que é muito importante também, que é seguindo, né, esse momento da ceia, onde Jesus disse que Pedro ia negá-lo, que Pedro está lá com algumas pessoas ao redor de uma fogueira e aí as pessoas vêm e perguntam assim, você não é discípulo de Jesus? E aí ele fala, não, não sou. Ele fala assim, mas você fala igual a ele, você é parecido, não sei o que. Ele fala, não conheço esse cara. E aí na terceira vez chega até, tipo assim, a blasfemar, assim, fala que não sei o que, dá um xingão lá e nega Jesus 3 vezes. E aí Jesus é morto, crucificado, os discípulos realmente o abandonam, como ele disse que aconteceria naquele momento dele ser preso. Mas depois ele ressuscita. E ele, em algumas ocasiões, reaparece aos discípulos. E uma delas está em João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14. E aqui a gente tem uma refeição memorável. Novamente. É uma refeição memorável, novamente, porque a gente teve a ceia, que é muito memorável, e essa, tipo assim, é difícil a gente não lembrar dela, mas essa é uma refeição muito especial e que geralmente a gente não lembra muito e não fala muito dela, mas eu gosto muito dessa passagem, talvez até pelo meu interesse em histórias e filmes e coisas assim, porque pra mim ela é um arco de personagem muito bom, sabe? No que Jesus está ensinando para os discípulos, assim. Se você não sabe exatamente o que é um arco de personagem, quando a gente está assistindo um filme ou lendo um livro, você tem um personagem, tem alguns eventos e coisas que acontecem na vida dele que provavelmente vão criar algum problema que vai ser parte da trama, da história, e em algum momento isso vai ser resolvido, ou ele vai ter uma resposta para isso, ele vai derrotar esse inimigo, ou ele vai, enfim, superar esse trauma, ou o que seja, e ele vai chegar a uma conclusão para aquilo. E a gente chama isso, né, essa narrativa de arco da história do personagem, uma coisa que tem um começo ali e depois vai ter um fechamento. Nesse momento a gente tem um arco muito interessante para essa história de Pedro. Nessa situação, eu vou ler aqui, tá? E não tá aqui, mas eu vou ler e vocês confiem que eu tô lendo de verdade. Mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, tá? João tá chamando esse lugar de Tiberíades aqui. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, um deles é João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram. E entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou, lá da areia, e eles estavam no barco lá no mar, né? Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, porque tinha tirado, o que é muito estranho, e lançou-se no mar. Ele vestiu a roupa para entrar no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Tava na adrenalina nervosa, né? Os caras não se aguentando lá, ele foi sozinho, arrastou a rede. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se arrebentou. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos.
depois que ressuscitou dos mortos. Aqui a gente tem uma parada muito legal, que é o seguinte: eles estão lá pescando, Jesus já tinha ressuscitado, mas aí de repente Jesus aparece na praia e Jesus está esperando eles ali tipo com um café da manhã assim, que é uma coisa super simples, é tipo peixe na brasa e pão assado. E aí, quando eles chegam ali para comer, Jesus é interessante porque Jesus chega e pergunta primeiro para eles: vocês têm o que comer? Ele já tinha, tá? Vocês têm o que comer? E eles falam assim: não. Aí ele fala: então vamos dar um jeito nisso. Joga a rede aí pro outro lado. E daí eles jogam. E aí quando eles chegam, eles têm que encontrar essa refeição. Jesus fala para eles assim: tragam aí alguns peixes que se vocês pescaram aí agora. E aí isso reforça aquilo que eu falei, que você pode chamar uma pessoa para ajudar a cozinhar na sua casa. Porque Jesus que preparou está convidando e está falando para eles trazerem os ingredientes também. Porque a pessoa pode contribuir também na refeição, né? Mas aí Jesus fala para eles: venham comer. E aí ele serve os seus amigos. E é muito singelo esse momento, porque é uma coisa muito simples que Jesus está fazendo ali. Mas é uma coisa muito especial, porque lá no começo do ministério, quando Jesus chama os seus discípulos, muitos dos evangelhos vão narrar da seguinte forma: Jesus estava passando ali perto do Mar da Galileia, e daí os discípulos estão num barco, porque eles eram pescadores, principalmente Pedro, Tiago e João, e daí Jesus fala para eles assim: tem peixe aí? Ele fala assim: não. Daí fala assim: joga a rede. Daí joga, daí enche de peixe, e daí, quando termina isso, Jesus fala para ele assim, tipo: você me segue, vem comigo, você vai ser pescador de homens. Quero que você seja alguém que cativa as pessoas, que forma discípulos, que serve gente, que serve as pessoas. E aí, nesse momento, a gente vê várias dessas coisas se repetindo aqui. No mesmo lugar, numa situação muito parecida. Só que aí, quando eles chegam aqui, a gente tem a nossa quarta parte, que é a nossa sobremesa, que é uma conversa memorável, que acontece nessa refeição memorável. Quando a gente segue ali, a partir do versículo 15, eu vou ler até o versículo 19, tá? E eu tô encerrando, tá, gente? Por isso que essa já é a sobremesa, tá bom? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: cuide das minhas ovelhas. Eu te digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele lhe disse: siga-me. Depois deles comerem ali, Jesus começa uma conversa muito importante com Pedro. Esse diálogo de Jesus é muito significativo por vários motivos. Porque nessa ocasião, Jesus dá a Pedro a oportunidade de dizer face a face o quanto ele o ama, depois de ter dito pelas costas que eu não o conhecia. Jesus convida Pedro a segui-lo novamente. E é muito interessante ele falar isso, porque Jesus está para subir aos céus aqui, tipo assim, ele me segue, mas eu estou indo embora. E você não pode ir para onde eu estou indo agora, mas eu quero que você continue sendo meu discípulo. E eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E eu quero que você continue fazendo essas coisas enquanto eu não estiver aqui. Porque eu vou estar com você, mesmo que eu não esteja aqui. E essa ocasião aconteceu num cenário muito simples, muito ordinário para eles. Que era uma praia que nesse momento não estava cheia de discípulos, cheia de multidões para escutar Jesus como aconteceu outras vezes. Estava só ele com os discípulos. Era uma coisa muito simples, muito informal de Jesus com eles. A gente não tem na Bíblia descrito isso, mas eu imagino que eles devem ter feito esse tipo de refeição
inúmeras vezes nesses 3 anos de ministério. Jesus escolhe ter conversas preciosas no contexto de refeição. Nós também podemos fazer as nossas refeições momentos preciosos com as pessoas. Na nossa última parte agora, que é pedindo a conta, eu queria que você pensasse sobre algumas coisas em relação à mesa. E não na mesa no sentido literal de você ter uma mesa ou um balcão, mas pensando na mesa como lugar onde a gente se reúne para compartilhar alimento. A mesa, a gente tá ou de frente um pro outro em pé, como se for uma mesa tipo meio alta igual essa, ou você pode estar sentado de frente um pro outro, ou ao lado um do outro, mas a mesa ajuda a gente a nivelar o olhar e estar em equidade com a pessoa com quem a gente está. Então a mesa promove igualdade. A mesa também promove vulnerabilidade, porque eu não sei se você já comeu alguma refeição tipo com as mãos, tipo um hambúrguer ou uma pizza ou um shawarma com uma pessoa. É muito difícil você não se sujar. É muito difícil você não fazer bagunça, sabe? E não ficar com uma cara esquisita enquanto você come. Eu não sei se você já viu você em alguma foto, tipo de um aniversário, por exemplo, ou de um evento, e conseguiram tirar a foto de outra pessoa bem na hora que você aparece comendo no fundo. E você fica, nossa, fica estranha essa foto. Porque a gente fica estranho comendo. Mas quando a gente está comendo na frente das pessoas, a gente come. E tem pessoas com quem a gente se sente à vontade, mesmo parecendo estranho. Então a mesa é um lugar de vulnerabilidade. A mesa promove confiança e intimidade também. Porque na mesa é o lugar onde as pessoas às vezes vão desabafar coisas pra você que em outros momentos talvez elas não desabafariam. É um momento onde você pode desabafar coisas que talvez você não desabafaria. Também é um momento onde as pessoas vão confiar coisas que talvez elas não falariam em outro momento. Mas a mesa é um lugar de confiança, porque você está comendo. Eu não sei quantas vezes você já parou, tipo, foi jantar na casa de uma pessoa e antes de comer você pensou assim, será que isso está envenenado? Mas a gente confia, tá ligado? E a gente come. Tipo, mas é verdade isso. A gente não pensa isso porque a gente confia, entendeu? E se você pensa e ainda assim você come, você confia mais ainda, entendeu? Mas é meio isso. Ou tipo assim, sei lá, vou esperar ele dar a primeira garfada, né, pra ver se tá. Mas é isso. Tipo, a gente confia. A gente tá num lugar de sentir a vontade. Por mais desconfortável que você pense que a pessoa tá, por, sei lá, ser um desconhecido, ou uma pessoa que você não conhece tão bem, você tá se conhecendo ali e tal, ou você acha que a sua casa não é tão aconchegante, ou não é tão grande, ou o que seja, mas tipo assim, é um momento de muita vulnerabilidade. E se a gente estiver entendendo que o ambiente, assim, a intenção de estar juntos, a conversa, a companhia, essas coisas são mais importantes do que se é uma comida muito especial ou se é um lugar muito chique. Tipo, as pessoas e a intenção de estar com elas importa mais do que essas outras coisas. E aí eu tenho 3 perguntas pra gente encerrar. Como é a minha mesa? No sentido de como as pessoas se sentem nessa mesa que eu promovo. A minha mesa é vazia, a minha mesa é cheia, a minha mesa cabe muitas pessoas, a minha mesa cabe poucas pessoas. A minha mesa só cabe eu, não cabe mais ninguém. A minha mesa só cabe gente que é parecida comigo. E só gente que eu gosto. Ou só gente que, sei lá, que gosta do mesmo tipo de música que eu, que torce pro mesmo time que eu, que votou no mesmo cara que eu, qualquer coisa assim. Como é a sua mesa? Lembra da mesa de Jesus, tá? E lembre que talvez se Jesus fosse assim, nenhum de nós estaria na mesa dele. Mas todos nós estamos, graças a Deus. Quem eu convido para a minha mesa, né? As pessoas que eu tenho chamado para a minha mesa, elas aceitam esse convite? Elas gostam de estar comigo? Elas gostam de estar na minha casa? Elas gostam de sentar à minha mesa comigo para compartilhar a vida delas? As pessoas me convidam para suas mesas? Essa não tá aí, né? Não. Mas essa é de graça. As pessoas me convidam para a mesa delas? E aí pode ser meio delicado se você for, talvez tiver se sentir meio rejeitado e tal de alguma forma. Mas é interessante pensar nisso.
Será que a gente não tem dado essa margem para se sentir convidado? Tipo, para que a gente dê uma ideia, tipo assim, ah, se eu convidar tal pessoa, acho que ele nem iria na minha casa. Ou tipo, sei lá, nunca vi essa pessoa comendo com ninguém, então talvez. Eu falo isso porque eu era uma pessoa que nunca comia com ninguém, tá? No almoço. E uma amiga mudou minha vida com isso. Começou a me convidar sempre para almoçar com o pessoal e disso surgiu uma amizade muito boa. É, mas essa sensação de ser convidado, ela é muito especial assim também. Como fica a mesa quando eu chego? Quando você é convidado então para uma mesa, quando você chega, como é que é essa mesa? E como parte da lição de casa, eu queria convidar você a dividir um café com alguém aqui embaixo hoje à noite antes de ir embora. Ou talvez, que eu sei que é uma prática muito comum para algumas pessoas, mas talvez não seja para todas, é convidar alguém daqui hoje para sair para comer depois do culto. E é uma coisa super ordinária e simples, gente. Pode ser tipo um cachorro quente na rua. É, esse tipo de situação é um negócio que promove muita comunhão mesmo, assim. A gente já dividiu pizza dentro de um carro, comendo com a mão. E foi muito especial. Então, eu queria te encorajar a hoje ou essa semana, na medida do que você possa, abre espaço na sua agenda para convidar pessoas para estar com pessoas, para receber pessoas na sua casa, para estar na casa das pessoas ou para encontrar pessoas em outros ambientes. Mas que a gente possa aprender com Jesus, como os discípulos dele, é, como, como se portar à mesa. Tá bom? E eu vou orar para a gente encerrar.